nasci em Fortaleza, nacional de naturalidade, Fortaleza, e passei 1 ano e 7 meses no Piauí. Eu tinha 15 anos quando Aí, eu cheguei. terra de gente E talentosa, como é né? que você vai parar aqui nesse Goiás? Conta pra nós. Vamos lá, bora explicar primeiro de Fortaleza pro Piauí. Vamos lá, Vamos com lá, calma, vamos lá. com calma. Isso aí, conta a Tem história. história. Quem vai pular tem aí o chão. Piauí, aí? O que tem a ver? Não, Isso vai aí, pro vamos Piauí. lá. Vamos lá, seguinte, no tempo que teve a queda, como é que eu posso dizer? Aquela quebradeira de loja, de tudo, quebrando, 2010, né? 2015, começou a quebrar tudo, as quebradeiras de loja, por causa que o pessoal começou a ter a crise, pronto, a crise econômica lá em Fortaleza. Aí, minha mãe se segurando, já tinha 10 anos de empresa, né? E a gente tinha uma vida, eu posso dizer, boa. Minha mãe andava de carro importado, a gente vivia bem nessa época. E aí, o que é que acontece? A gente perdeu tudo. Imagina, olha aqui, tem a noção. 10 anos de empresa. A pessoa perder tudo em menos de 3 meses. Você imagina assim, como é que ele pode... Eu acho que é no mínimo 1 ano pra você perder 10 anos de empresa. E a gente perdeu em 3 meses. Então, assim, depois que a gente perdeu tudo isso, eu só penso que pode ser propósito de Deus, entendeu? Porque depois disso, a gente passou uns meses, meio que... Como é que eu posso dizer? A minha mãe pegou o resto de roupa que ela tinha, ela trabalhava com a feira infantil e também vendia umas roupas infantil, entendeu? Aí a gente pegou o resto de roupa que tinha ainda, O resto do estoque da loja. o resto do estoque da loja, e foi vender no fio. O fio que se chama, aqui não se chama fio, né? Tem um nome que fala? Diz aí. Brechó. Calçada, o fio, a Ah, na calçada. A na gente, calçada. a gente começou a vender Na calçada. as roupas na calçada, no centro de Fortaleza, que é o fio que a gente chama lá. Uhum. Aí depois que a gente começou a vender, eu entrei numa aula de canto. Aí você vai dizer, como você entrou nessa aula de canto, Gabriel? Você não tinha nem dinheiro, né? Por causa que eu lá nesse fio, a gente meio que vendia pra poder comer. Só pra você ter ideia como tava o negócio. A gente tinha que vender as roupas que tinha pra poder comer. E eu tinha um carrinho, aqueles carrinhos de pegar peso. Aí eu tinha 14 anos pra 13 nessa época. 13 pra 14. Aí foi o que aconteceu. Eu pedi um carrinho emprestado a um vizinho nosso de calçada. E o Richard, se você estiver acompanhando, tamo junto, meu irmão. E aí pedi pro Richard e disse, cara, me empresta esse carrinho pela mais ou menos meio-dia por aí. Aí ele, por quê, Gabriel? Não, porque eu vou falar com a senhora aqui do teu lado, porque eu era aqui, a senhorinha que vendia comida era aqui e o Richard era aqui. Aí eu pedi pra senhorinha do meio pra ver, porque ela tinha uns negocinhos, a mesa, o negocinho que segurava a mesa, né? A base pra segurar a mesa. E a comida ela trazia. Só que a mesa e a base que segurava a mesa ficava num qual é o nome do negócio? Balcão, né? Balcão não, galpão. Um galpão. Tava num galpão, lá no centro. Aí eu digo, eu trago pra senhora e a senhora me dá R$5 e um prato de comida. Porque eu não precisava ter... Meus pais não precisavam ter tanta despesa comigo, se preocupar comigo nessa parte do meio-dia, né? Entendi. Aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer esse favor pra ela, ela me dava esse dinheiro, né? Eu comecei a trabalhar desde os 13 anos, né? E comecei a pagar os R$5 que eu recebia, eu juntava pra pagar minha aula de canto todo final de mês. E essa aula de canto era 130, 140, às vezes não dava nem pra pagar. Aí o professor, como via a minha história, disse, Gabriel, fica tranquilo que você vai cantando, vai aprendendo aqui, e fica tranquilo durante os pagamentos, você vai pagando quando você puder. Aí eu, beleza. E passou-se um tempo, a minha mãe viu que não dava pra gente ficar mais em Fortaleza. Não dava mais. Aí... Você é filho único? Não, tem o meu irmão Pedro, entendeu? Mas aí, só que ele ficou por lá. Porque ele já tinha uma vida já mais estruturada. Ah, ele era mais velho. Já era mais velho. Aí ficou por lá e a gente veio. Como é que a gente chegou no Piauí?